Bom, como toda boa história de D&D, a gente começa de D&D quinta edição, né? A gente começa na Costa da Espada. A Costa da Espada, que é um dos lugares mais populares de todos. E a gente começa com uma pequena garotinha chamada Gina. Gina é uma elfa, alto-elfa, que cresceu em uma cidade grande na Costa da Espada. Mas ela cansou disso, né? Dessa coisa de artesã da guilda, pagar o que que ela ganha, e ela decidiu se aventurar, ainda pequena, né? Na sua idade adolescente, como elfo, por volta dos 60 anos. Gina então encontrou um homem chamado Elias, que treinou ela e ensinou o ofício de um artificer, né, de um artifice. E Gina conseguiu aprender essa profissão. E um certo dia esse homem sumiu. Os dois estavam alocados na Montanha da Espada, né, nas Montanhas da Espada, em uma caverna. E esse homem sumiu. E a Gina, nos primeiros dias, ela não quis, né, procurar por ele dentro da caverna, mais adentro, por medo. E nesse meio tempo ela foi fazendo amizade com um constructo criado pelo Elias, uma máquina que estava com sua bateria acabando, né, com sua carga mágica acabando. E esse constructo ajudou a pequena elfa a controlar o seu poder. Então, como todo artificer usa tecnologia para criar para imbuir de magia, essa artificer ela aprendeu um método muito divertido, como é adolescente, de usar a magia. Ela joga uma esfera metálica com poder mágico imbuído dentro e acerta com seu martelo. E a ideia do treinamento foi feito pelo Constructo. E quando a energia desse Constructo começou a acabar e o Constructo apresentar diversas falhas, ela decidiu adentrar dentro da caverna para procurar o Elias. Ela caminhou incessantemente por dentro de uma caverna fria, onde só se escutava o barulho de pingos de água, plum, 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 quase que rítmico. E ela foi emboscada por elfos negros que a acertaram na cabeça e a desmaiaram. E outro detalhe da Gina é a tatuagem, né, que é uma herança de família, é uma herança mágica que dá a ela a habilidade de precisão élfica, que é um talento. E todo esse treinamento dela deu a ela também o talento atirador de magia. Então vamos para o próximo personagem, vindo do vale mais obscuro do universo, de um dos cantos mais assustadores, da onde você nunca quer pisar, está Hens. No plano das sombras, ele caminha até o castelo de sua rainha, Heaven Queen. Em Shadowfell, ele entrega a notícia que seu mestre acabou de falecer. Eles tinham a missão de resgatar e aprender como manipular uma esfera mágica, uma pedra, a qual eles não conseguiram. E pouco lembrado do que aconteceu, Reigns explicou que seu mestre estava morto e que eles falharam na missão. Reigns, então, foi amaldiçoado pela Heaven Queen. Mas toda maldição da Heaven Queen é como uma bênção para eles. E ele começou a sentir muita dor. Ele começou a gritar de dor. E ele
quase faleceu. Mas como ele já andava no caminho entre a vida e a morte por ser um feiticeiro, é, esqueci o nome do caminho, ele conseguiu sobreviver. E ele aprendeu a transpor toda a dor e agonia que ele sente a cada segundo na habilidade Rajada Mística, né? Com a maldição ele ganhou a habilidade Adepto Místico, onde ela aprendeu a magia Rajada Mística. E ele também foi iniciado em magia pela marca que a Heaven Queen colocou nele. Ele ganhou a habilidade de mostrar toda a agonia que ele sofre, toda a dor, os gritos que ele escuta o tempo todo, né? Ele aprendeu a explosão agonizante para mostrar a agonia, e agora ele vai conseguir mostrar a todos o que ele sente usando a técnica suar os mortos. Então, ele aprendeu a transpor isso para o oponente e fazer com que ele sofra o mesmo que ele. Além dos truques, além do truque rajada mística e da habilidade causar medo. A habilidade causar medo que ele adquiriu foi justamente de mostrar as imagens de tortura que ele sofreu pela Heaven Queen para deixar essa marca. E o tanto de ódio que ele tem para espalhar. E com isso nós vamos à missão dele, né? Ele pegou essa pedra e foi procurar uma resposta. E ele procurou essa resposta numa montanha, essa montanha Mount Hotnol. E ele acabou sendo emboscado por uma criatura a qual ele não conseguiu ver. Nesse momento, ele pegou a sua corrente com espinhos e atacou o oponente, o desarmando, puxando, girando a sua corrente, prendendo na arma do oponente, a puxou. A espada voou longe e nesse momento ele sorriu, orgulhoso. E quando ele avançou para matar o oponente, ele levou 3 tiros de besta que o deixaram inconsciente. Já em outro lugar do mundo, nós podemos ver um cavaleiro, um homem com uma armadura reluzente, um rapaz que vivia nas guerras. Daniel é um Azimar que procura descobrir como ascender aos céus. Ele é um Azimar que procura fazer o bem para tentar chegar até onde ele nunca chegou. Ele procura encontrar o caminho para os céus, o caminho para o plano celestial. E para isso ele presenciou muitas guerras, né? E tudo que a guerra é capaz de fazer. Ele sempre auxiliou o lado que convinha, né? Que ele acreditava ser o lado certo. E quando ele descobriu que a sua mágica de Azimar não era o suficiente, pois lesões externas, ossos para fora, machucados mais violentos possíveis não eram possíveis de se usar uma magia apenas, porque ela tem uma limitação. Quando você usa o poder de contornar, né, os planos, quando você usa o poder da magia, que é abrir pequenas fendas para usar a sua luz, isso não era o suficiente, porque levava muito tempo e poder. Então Daniel descobriu o talento de curandeiro, de aprender a cuidar das pessoas, a ser um cirurgião capacitado. E junto disso ele também aprendeu o bom uso da comida. E ele aprendeu com isso a ser um chefe. E quando ele faz a sua comida, ele transpõe um pouco de energia a mais para os machucados. E isso fez com que ele se tornasse um excelente acólito e andarilho do bem. E ele estava na Costa da Espada,
mais ou menos em Dread Ring, quando ele teve uma batalha junto ao exército que ele estava caminhando. Esse exército foi completamente dizimado. E eles deixaram com vida só quem realmente tinha poder, quem realmente poderia ajudar. E esse era o Azimar Daniel. Daniel então foi apagado usando veneno. E tudo isso corta então para um momento onde, no meio das profundezas, no buraco mais obscuro possível, existe o reino subterrâneo, o Underdark. E dentro do Underdark, formado de milhares de cavernas, existe um pequeno lugar chamado... só um segundo. Eu esqueço o nome desse lugar. Existe uma prisão. Essa prisão se chama Velkenvelv. Velkenvelv. Em Velkenvelv, nossos guerreiros se encontram aturdidos, atordoados, confusos. Lá é um lugar horrível, onde ninguém gostaria de estar. Under já é um lugar horrível, mas é pior quando você está na prisão dos Drolls. Monstros que escravizam e vendem essas pessoas, que as tratam para fazer serviços como empilhar pedras, para falar que empilhou de maneira errada, limpar latrina, jogar dejetos em lugares para longe, onde eles torturavam e mostravam sua pouca compaixão. Nesse lugar estava, dentro dessa cela, nossos guerreiros e outros prisioneiros. E eles sabiam que uma hora ou outra eles seriam transportados para Menzoberranzan, a cidade das aranhas. Passado algum tempo, em alguns dias, eles não se entrosaram muito com todo mundo, mas Hans, Gina e Daniel acabaram encontrando alguns pertences. E com isso começaram a desenvolver uma ideia de sair de lá. Gina, a mais destemida ou inocente do grupo, foi a primeira a tentar alguma coisa e começou a bater nas grades. Nesse meio tempo, uma elfa negra com um andar muito bonito, elegante, se aproximou da parede, do portão da prisão, puxou a garota para fora, pegou o seu açoite, seu chicote, e açoitou a Gina, a derrubando em um único golpe, para mostrar que ela não toleraria nada. E essa elfa se apresenta como Yuvara. Yuvara é a sacerdotisa que cuida da prisão onde eles estão. E, nesse mesmo momento, enquanto eles estão cercados desses problemas, nós somos levados a um vilarejo. Nesse vilarejo nós vemos um pequeno corvo vestido apenas de trapos. Esse corvo, ele segura uma adaga e corre de um lado para o outro, pulando de prédio em prédio, até que ele chega a uma caverna. Olhando para trás, sem pensar duas vezes, vendo uma multidão correndo atrás dele por causa dessa adaga que ele acaba de roubar, tenta invadir, né, a caverna,
atrás dele e ele correndo sem parar, quando ele tropeça em um lugar e acaba descendo por túneis, a qual o pessoal ainda insiste em persegui-lo, até que ele dá de frente com uma porta. E nesse momento que ele dá de frente com essa porta, ele acaba chegando a um lugar muito, muito abaixo. Ele pode não ter percebido, mas ele rolou por quilômetros e quilômetros. E quando algumas pessoas desceram, algumas coisas não deram muito certo e essa saída foi fechada, porque pedras quebraram e entupiram todo o canal. Então, ele chega até a porta, que parece ser de uma sala com um elevador rústico que cabe apenas uma pessoa. E é aí que começa a nossa aventura. No fundo do abismo, os 3 guerreiros, um Shadarkai que veio procurar a utilidade de um objeto mágico que o acabou de perder por ser preso, uma pequena elfa, alegre, sorridente, que foi torturada para servir de exemplo, e um Azimar procurando a busca, né, estando na busca do plano celestial, e de um pássaro perdido no meio do nada. Bem-vindos ao fundo do abismo, a saída do abismo, aliás.